A paz do Senhor a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 14. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que criou uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Então nós vemos aqui os apóstolos pregando o evangelho de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga. Sinagoga é o local de reunião, onde os judeus se reuniam para ler, orar e falar sobre a palavra de Deus. As sinagogas hoje são os templos religiosos de todas as denominações. Nesses lugares, onde as pessoas vão buscar o Senhor, elas precisam ouvir o evangelho, para que sejam salvas e também fiquem libertos daquele sistema. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Então a religião, o sistema religioso judaico, era contra a pregação do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é contra a religião. Porque o evangelho é a realidade de tudo aquilo que o Senhor falou na lei. Mas os judeus fizeram da lei uma religião para si. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. O Senhor Jesus continuava se manifestando com milagres, maravilhas, por meio dos apóstolos. E eles ousadamente pregavam e falavam a palavra de Deus. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Uns creram no Senhor Jesus, que ele era o Cristo, o Salvador, o Messias, o Rei dos judeus. E os outros, a maioria judeus religiosos da religião judaica, rejeitaram, não creram, não queriam receber o Senhor assim. E aí esses perseguiam os apóstolos. E havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios com os seus principais para insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, porém, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Ide pregai o evangelho até os confins da terra, começando por Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins. E os apóstolos estavam obedecendo o ide do Senhor. Hoje também nós precisamos obedecer o ide do Senhor. Independente das adversidades, das pedradas, do apedrejamento, da perseguição, da oposição que o diabo levanta, por meio do sistema religioso e político, seja ele qual for, para perseguir aqueles que falam o puro evangelho de Deus. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. Mesma maravilha que o Senhor usou Pedro para curar aquele coxo, que ele também foi preso por causa dessa cura, agora Paulo. Então o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele se manifesta dentro de todo aquele que quiser servi-lo, com pureza e singeleza de coração. Hoje esses sinais e maravilhas não acontecem tanto no nosso meio, porque nos falta ainda essa pureza, essa singeleza, sermos absolutos pelo Senhor. Mas com certeza, diariamente, lendo, orando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, vai chegar um momento na nossa vida que o Espírito dele, a graça dele vai atingir um nível em nós, a tal ponto que vai se exteriorizar e vai alcançar muitas pessoas. Além do evangelho, que é o principal, que é a salvação do espírito da pessoa, da alma dela, também curas e maravilhas. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica, fizeram-se deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Então atribuíram a Paulo aquela cura, que ele era Deus. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Colocaram outros nomes nos apóstolos dos seus ídolos, das suas imagens de escultura. E estava ligando eles
a idolatria que eles praticavam. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Queriam fazer sacrifício de animais em louvor e adoração a Paulo por eles terem feito aquele milagre, Paulo e Barnabé. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Eles não aceitaram nenhum tipo de adoração, o diabo que é adoração. Agora Deus estava usando os irmãos na sua simplicidade. E o povo estava querendo fazer o quê? Idolatrá-los. É isso que acontece em muitos meios cristãos hoje. Quando algum milagre acontece, por meio de alguém, que o Senhor é que curou, aquilo é atribuído ao poder, à fé, à unção daquele homem pecador igual eu e você. E as pessoas passam a idolatrá-lo. Só que hoje, diferente de Paulo, eles aceitam esse tipo de exaltação e serão julgados e condenados pelo Senhor. E Paulo e Barnabé gritavam no meio da multidão, dizendo: varões, por que vocês estão fazendo essas coisas, querendo sacrificar touros a nós? Nós somos homens pecadores. Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades, das idolatrias, ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Então, eles tiveram muita dificuldade para aplacar a multidão de fazer os sacrifícios de touros em adoração, em louvor ao Paulo e Barnabé. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Agora, o sistema religioso. Primeiro foi o sistema religioso idólatra, pagão. Agora o sistema religioso judaico, que acreditava e obedecia à lei e fizeram da lei de Deus uma religião. Apedrejaram a Paulo, incitaram a multidão. Quem que é que está fazendo isso aí? É o diabo, é Satanás. Porque ele não queria a edificação da igreja. Como ele ainda não quer a conclusão da edificação da igreja. E da mesma maneira como o Senhor foi vitorioso por meio desses irmãos, o Senhor também será no seu final. Mas rodeando os discípulos, levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer do Espírito é receber o Senhor. Nascer da água é dar um testemunho por meio do batismo depois que você crê. Então o teu batismo infantil não teve valor algum para Deus, porque você não creu. E depois, está tudo resolvido? Não. Nós temos que ser fiel até o fim, até a morte. É o que Paulo estava praticando. Mesmo em face da morte, ele continuava sendo fiel àquilo que Deus lhe entregou. Por isso que no final da sua vida, Paulo fala assim: porque agora a coroa da vida já está aguardada para mim, ao qual o reto juiz me dará naquele dia. E a minha coroa e a tua coroa nós já temos? Se não formos fiéis, nós somos reino de Deus, mas nós não temos coroa, não vamos ser reis para reinar com Cristo. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns e encomendando ao Senhor, em que haviam crido, passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e ali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Todos os que seguirem o Senhor Jesus Cristo serão perseguidos. O Senhor por Jesus falou essa palavra. Então, o evangelho que é ensinado nas religiões hoje
cristãs evangélicas, um evangelho fácil, de prosperidade, de riqueza, que não vai ter problema, que vai ser curado, não tem nada a ver com o evangelho puro do Senhor. Então nós precisamos hoje ter essa disposição para que a gente possa seguir o Cordeiro, o Senhor, por onde quer que Ele vá. Vamos falar com Ele? Senhor Deus Todo-Poderoso, só o Senhor pode nos levar pelo caminho da vida, pelo caminho da coroa. Nós não temos, Senhor, capacidade nenhuma de prosseguirmos, mas o Senhor pode nos transformar e nos fazer mais que vencedores, e nos levar até o final da jornada que o Senhor preparou para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti e irmos até o fim, como vencedores, servindo o Senhor com alegria. Se conosco nesse dia, Senhor, derrama da Tua graça sobre nós. Se a força, Senhor, para vencermos todo tipo de cilada do diabo. Por isso que o Senhor é o nosso protetor. Ajuda-nos, Senhor, a Te expressar cada dia da nossa vida. Amém. Que Deus me abençoe, que Ele se lembre de você, da sua casa, da minha, que Ele possa nos dar um dia na sua glória, na sua presença. Glória a Deus.